quero começar falando, na introdução, sobre o juizado de paz eclesiástico, né? E eu quero mostrar para vocês que juiz de paz eclesiástico é uma autoridade, tá? Esse é o primeiro ponto. O juiz de paz eclesiástico é uma autoridade. Ele é um magistrado sem formação jurídica, mas é uma autoridade, tá? Então, ele não precisa ter formação jurídica para ser juiz de paz, tá? Mas ele é uma autoridade. O juiz de paz eclesiástico, ele é uma autoridade dotada de funções indelegáveis, tá? Então, você que está fazendo o curso, fique sabendo de uma coisa: a partir do momento que você pede o seu certificado, pede a sua credencial, você é uma autoridade nesta área, né? Que você está se formando para exercer a sua função. Tá? Então você é um juiz de paz eclesiástico, que é uma autoridade dotada de funções indelegáveis, conferida pela própria Constituição da República, com competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofícios ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação, exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, né, ou seja, relativo à jurisprudência ou que dela resulta, além de outras previstas na lei. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Preste bem atenção, tá? O juiz de paz eclesiástico, ele possui uma função indelegável, ou seja, não tem como transferir para outra pessoa. Funções que só o juiz de paz eclesiástico pode assumir, tá? E ele tem competência, claro, ele está fazendo curso para isso, está aprendendo passo a passo, então ele tem competência para, na forma da lei, e eu vou lhe mostrar qual é a forma da lei, tá? Aí ele pode celebrar casamento religioso com efeito civil. Tá certo, pessoal? Então vamos continuar nossa aula aqui. Olha, eu quero mostrar para vocês sobre as leis, tá? A lei confere o exercício da autoridade civil aos ministros religiosos, tá? Então, todo ministro religioso pode fazer casamento religioso com efeito civil. Isso sem precisar do curso. O curso é para você ter mais respaldo, é para você ter o caminho, passo a passo, é para você ter a sua credencial de juiz de paz, tá? Mas a lei determina que, se você for ministro religioso, você já pode fazer casamento religioso com efeito civil. Pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstola, missionários, missionárias, obreiros e obreiras, conforme o estatuto da sua igreja, tá? Se você está enquadrado na posição de ministro religioso, você pode fazer casamento religioso com efeito civil. Mas é claro que esses obreiros precisam estar devidamente credenciados, né, devidamente credenciados em suas respectivas denominações, que, por sua vez, as denominações, né, a igreja que você congrega, deverá se encontrar regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, a igreja tem que ter o CNPJ, desde que se encontrem na condição de membros ativos de uma associação que é representativa de classe, como, por exemplo, a Unicage, né? É claro, pastor, mas se eu não for membro da Unicage, eu posso fazer casamento religioso com efeito civil? Se você é ministro do Evangelho, você pode, tá? Você não precisa fazer parte da Unicage para fazer casamento religioso com efeito civil. Mas fazendo parte da Unicage, né, porque você faz o curso aqui, você vai receber uma credencial, sua credencial tem uma numeração, mostra que você é membro dessa instituição, isso lhe dá mais respaldo, tá? E você ainda precisa estar portando seus respectivos documentos de identificação. Ou seja, tem que ter identidade, tem que ter CPF, tá? A lei, se você tiver isso aqui, a lei confere a função de ministro religioso da Justiça de Paz, tá? Então, ministro da Justiça de Paz. Você pode ministrar casamento, sim, religioso com efeito civil, tá bom? Então, vamos lá. O título juiz de paz, eu vou mostrar as leis para vocês, tá? Vou mostrar as leis, mas antes eu quero falar sobre o título. Pastor, e esse título, juiz de paz eclesiástico? Gente, o título juiz de paz eclesiástico é um título honorífico. O que é um título honorífico?
é o título que confere consideração, respeito a quem se presta honra e homenagem. Isso é honorífico, tá? O que é o honorífico? O título juiz de paz é um título honorífico que a instituição Unicage, né, no caso a Unicage, está dando para você após você fazer o curso conosco. Nós honramos você, nós homenageamos você com o título juiz de paz eclesiástico. Então esse título ele é dado pela nossa instituição, tá? É a instituição que você faz o curso que lhe dá o título de juiz de paz eclesiástico, que é um título que se dá a quem se deseja honrar, tá? Já que cada ministro do evangelho pode celebrar casamento religioso com efeito civil, conforme as leis resumidas abaixo. E eu vou mostrar para vocês as leis. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo 7, artigo 226, parágrafo 2, da Lei 1110, de 23 de maio de 1950, e da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, mediante a certidão de habilitação para casamento civil, e eu já vou explicar para vocês o que é esta habilitação, tá? Então, mediante a habilitação, ou em casos específicos até sem a habilitação, estabelecido pelos artigos 15, 15, 15 e 16 do novo Código Civil Brasileiro, todos os ministros religiosos atuantes em seus ministérios poderão exercer e serem titulados juiz de paz eclesiástico, tá bom? Então você exerce a função de ministro do evangelho, você pode fazer casamento religioso com efeito civil, nos parâmetros legais, nos parâmetros da lei. E eu vou lhe mostrar tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A função do juiz de paz eclesiástico, essa função primordial, ela é primordial e de grande reconhecimento, né? Essa função primordial e de grande reconhecimento, quando se confere ao ministro religioso da Justiça de Paz, consubstancia-se na possibilidade de celebração do casamento civil, no mesmo ato e no momento da celebração do casamento religioso. Ou seja, o ministro religioso, após o término da realização da cerimônia religiosa matrimonial, em que ele esteve investido na condição, ou participando na condição de autoridade religiosa, em ato subsequente, com permanência dos noivos no altar, ele assume a autoridade civil e realiza a celebração do casamento civil nos termos da lei perante toda a igreja. Então, vou abordar os pontos específicos deste slide, desta lição aqui, tá? Primeiro, essa função de juiz de paz eclesiástico, né, ela possibilita você, ministro do evangelho, de celebrar casamento religioso com efeito civil. Ou seja, fazer o casamento civil e o religioso, ou o religioso e o civil, no mesmo local, tá? O ministro religioso, preste bem atenção, tá? Você pode fazer o casamento religioso e também a parte civil no mesmo local. Como funciona isso? Após a realização da cerimônia religiosa, você agora, subsequentemente, com os noivos no mesmo local, assume a autoridade civil e realiza o casamento civil, tá certo? Nos termos da lei perante toda a igreja. Então, por isso que chama casamento religioso com efeito civil. Por quê? Porque você faz a parte religiosa e depois já segue com a parte civil no mesmo local. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui para a gente continuar aprendendo, tá? Casamento religioso com efeito civil. Vamos lá. É aquele que é celebrado fora das dependências do cartório. Pastor, o que é o casamento religioso com efeito civil? É aquele casamento que é realizado fora das dependências do cartório. Como, por exemplo, igrejas, clubes, associações, praias, chácara, aonde os nubentes, os noivos queiram se casar. Então ali é feita a parte religiosa e a parte civil logo em seguida, tá? Porém, quem preside o ato do casamento não é o juiz,
lá do cartório, e sim a autoridade religiosa, o pastor, a pastora, o rabino, o ministro religioso, o obreiro, né, religioso, se o obreiro, se no estatuto da igreja dele for considerado obreiro ministro religioso, tá? Então ele assume ali, né, e ali mesmo ele faz o casamento religioso com efeito civil. Tá certo, gente? Então isso é o casamento religioso com efeito civil, é onde se faz a parte religiosa e a civil no mesmo local, tá bom? Da mesma forma que o casamento em cartório, o casamento religioso com efeito civil deve ser realizado de forma pública, tá? Não pode ser de portas fechadas, tem que ser de forma pública, de portas abertas, durante todo o ato de sua realização. Estabelece a Constituição Federal de 1988, no artigo 226, no parágrafo 2, que o casamento religioso tem efeito civil na forma da lei. É Constituição, gente. Tá? Então o casamento religioso, ele pode ser seguido do efeito civil e ele tem o mesmo valor do civil que é feito lá no cartório, tá? O casamento religioso atende à exigência da lei para a validade do casamento civil. Equipa-se a ela desde que o momento do seu registro em livro próprio, casamento produzido com todos os efeitos a partir da data da sua celebração. Ou seja, o que está dizendo aqui a lição? A lição está dizendo, gente, que o casamento religioso, tá? Ele tem valor civil desde o momento em que ele foi registrado e realizado a celebração, tá? Então, a hora que aconteceu a celebração e no final da celebração religiosa tem a parte civil, os noivos assinam a documentação ali mesmo na igreja, ali o casamento já está produzindo todos os efeitos a partir da data da sua celebração. Ou seja, pastor, mas só vai valer se depois do casamento na igreja levar o documento lá no cartório. Não, não. Antes do documento chegar no cartório, eles já estão casados. Já estão casados porque assinaram documentação na frente de todas as testemunhas durante o casamento. Tá? Então termina o casamento religioso, né? Aí vem a parte civil. Na parte civil eles vão assinar o termo do casamento. Assinou o termo, já está casado. Tá certo? É isso que a lição está nos ensinando, tá bom? Cerimônia de casamento religiosa com efeito civil. O casamento civil é cercado de inúmeras formalidades que o Poder Legislativo julgou necessário à sua celebração, tá? Daí resulta que os Estados Federados, na forma da organização judiciária de cada um, se fazem representar nas celebrações pelo juiz de paz, que é quem fala pela lei, após a regulamentar habilitação dos presentes, declara-os casados mediante a manifestação positiva de cada um deles, depois da indagação individual que se faz um ao outro, se é de livre e espontânea vontade a união e então a união que eles estão celebrando, tá certo? Então o que a lição está nos ensinando aqui, pessoal? A lição está nos ensinando, né, que o juiz de paz, ele representa a lei. Ele está ali fazendo aquele casamento em nome da lei, tá? Após a habilitação chegar na mão do ministro, né, religioso, que vai ministrar o casamento, ele passa a representar a lei, tá? E ele declara os casados, né? Ele pode declarar os casados mediante a manifestação positiva de cada noivo, dos noivos que estão se casando, né? Se o homem disse sim para a mulher, se a mulher disse sim para o homem, o juiz de paz eclesiástico pode os declarar casados, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então é isso que a lição está nos ensinando. É curioso observar que a manifestação da vontade
deve ser feita de um para com o outro contraente, não podendo comparecer um depois do outro, tá? Ou seja, durante o casamento, o ministro religioso ele vai fazer aquela pergunta: é de livre, espontânea vontade que você, fulana de tal, recebe ciclano como seu legítimo esposo para amá-lo, respeitá-lo, na alegria ou na dor, na fartura ou na escassez, até que a morte o separe? E se ela disser sim, então, maravilha. Nós temos que observar que a resposta tem que ser feita um para com o outro. Por isso que a lição está dizendo, é curioso observar que a manifestação da vontade deve ser feita um para com o outro contraente. Não podendo comparecer um depois do outro. Ou seja, eu vou fazer o casamento, o noivo não deu tempo de chegar, mas eu vou ministrar o casamento e depois ele chega. Não. Se o noivo não tiver, não pode ter casamento. Se a noiva não chegou, não pode ter casamento. Por quê? Porque os dois têm que estar presentes e a declaração positiva tem que ser feita de um para com o outro. E mais que caso seja impossível aos contraentes fazer a declaração de vontade nupcial oralmente, né? Porque às vezes, vamos supor, você está casando um casal de noivos, né, que estão se casando, e a mulher muda, né? Ela pode manifestar o seu desejo por escrito ou por mímica, desde que compreensível. Ou se ela for uma estrangeira, eu estou fazendo um casamento aqui, pastor, mas a mulher não é brasileira, ou o rapaz não é brasileiro, ele é estrangeiro. Então, ele também, se ele é declarado língua estrangeira, eles podem estar assessorados por um intérprete. E esse intérprete sobre juramento de falar a verdade. Entendeu? E isso pode precisar acontecer um dia. Então, é muito importante a gente observar. Tá bom? Agora eu quero dar orientações para a realização do casamento. O desfecho da formalidade, que deve ser considerado com a maior respeitabilidade, é tido com as seguintes palavras, que são extraídas da própria lei que declara efetuado o casamento. Ou seja, é isso aqui que é um protocolo que precisa ser cumprido no dia do casamento. Né? Você tem que perguntar, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar, ou seja, declarar, perdão. Você tem que declarar, né? De acordo, né? Depois que passou a parte religiosa, passou a parte civil, né? O casamento já está consumado, já assinaram o termo do casamento, depois eu vou explicar sobre o termo e a habilitação, né? Então já assinaram o termo do casamento, tudo bonitinho. Aí você pode dizer, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, em nome da lei, eu vos declaro casados, porque você está ali representando a lei. Você é uma autoridade, tá bom? O casamento, porém, não se realizará se não houver resposta, ou se um dos contraentes nela inserir qualquer restrição, tá? Então, se a pessoa não responde à pergunta, ou se a pessoa tem alguma objeção, o casamento não pode ser concluído. A Justiça de Paz do Brasil conta mais de 170 anos. E a função do juiz de paz é indelegável, portanto, autoridade alguma, por meio de qualificação que tenha, por maior qualificação, melhor dizendo, que tenha, poderá substituir, tá certo? Pastor, o juiz de paz não veio, mas tem um policial militar aqui, ele não pode te substituir. Pastor, o juiz de paz eclesiástico não veio, mas tem aqui um coronel da polícia militar, ele não pode te substituir. Por quê? Porque a função do juiz de paz é indelegável, tá certo? A pessoa tem que ser um juiz de paz para poder substituir você. Se não for, não pode te substituir, tá certo? Vamos lá. Orientações para a realização do casamento. Primeiro, combine todos os detalhes com os noivos, tá? Você que vai fazer um casamento, combine todos os detalhes com os noivos. O celebrante deve conversar com o casal antes do casamento,
para inteirar-se da maneira como eles esperam que a cerimônia seja realizada. A ordem de entrada, as músicas que serão tocadas e cantadas, a participação especial de alguém, se é que vai ter, tá? Então tudo isso tem que ser combinado com o noivo. Se houver algum ponto em que o celebrante não concorda, devido às suas convicções pessoais, ele deve ser honesto com os noivos e encontrar uma solução. Se não houver acordo, peça gentilmente para ser dispensado na tarefa, explicando-lhes os motivos, tá certo? Outro dia, não faz 2 meses, que um pastor ligou para mim chorando no telefone. Chorando no telefone com medo de ser preso. Porque lá na cidade dele tinha 2 homossexuais querendo casar. E eles queriam que o pastor fizesse o casamento, né? 2 pessoas, agora não pode mais chamar de homossexual, né? Tem que chamar 2 pessoas, como é que chama? Com diferentes opções sexuais, né? Então eles queriam que o pastor fizesse o casamento deles. E o pastor ficou com medo de dizer que não ia fazer, porque ele tinha medo de ser preso se ele dissesse que ele não ia fazer. E ele ligou para mim chorando, desesperado: pastor, eu vou ser preso, pastor. E agora? Ele tinha acabado de fazer o curso de juiz de paz, gente. Ele acabou de receber a credencial e o certificado dele. O primeiro convite do homem é para fazer um casamento de 2 homens. E aí ele ligou para mim desesperado. Eu disse para ele: pastor, descansa seu coração. Não existe nenhuma lei no Brasil que obriga você a fazer casamento de alguém. Não existe lei, você faz se você quiser. Você não é obrigado a fazer casamento. É claro que você também não vai usar de palavras pejorativas contra essas pessoas. Não. Eu expliquei para ele: olha, pastor, o senhor é um homem muito ocupado, não é? Sou, pastor, sou ocupado demais, eu trabalho muito. Eu disse para ele: então, o senhor disse para eles o seguinte: olha, eu não posso fazer esse casamento por não ter disponibilidade dessa data, entendeu? E se a gente mudar de data? Não, eu não tenho disponibilidade para fazer esse casamento. Por gentileza, procure outra pessoa. Pronto, acabou. Entendeu? Então você não vai usar palavra pejorativa para aquela pessoa, apesar de que não existe lei que obriga você a fazer o casamento. Você pode dizer não quando você quiser. Se chegarem para mim querendo que eu faça um casamento como esse, por exemplo, eu sou sincero e vou dizer: não faço. Você vai ser preso. Não vou, porque não existe lei que obriga. Tem leis lá em Brasília, né, que estão tramitando lá, mas não vai ser aprovada porque nós temos uma frente parlamentar evangélica que não deixa essas leis serem aprovadas. Entendeu? E se um dia for, nós vamos para a cadeia, mas esse tipo de casamento a gente não faz, eu não sou obrigado a fazer. Entendeu, pessoal? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Tudo tem que ser combinado com os noivos. Se houver algum ponto que você não concorda, dispensa. Não faça o casamento, você não é obrigado a fazer. Tá bom? Vamos continuar. Segunda orientação: domine o ambiente. Estando tudo acertado, obtenha dos noivos a autoridade para ajeitar o ambiente, se precisar. Se precisar, tá? Se for preciso, tá bom? Se a cerimônia for realizada num ambiente alternativo, como por exemplo num restaurante, às vezes tem gente que quer casar num restaurante, né? Por exemplo, né? Exija que todas as cadeiras fiquem dispostas em fila, como num ambiente de igreja. Jamais permita que sejam colocadas em círculo, pois nesta posição as pessoas fatalmente ficarão conversando uma com as outras durante a cerimônia e atrapalhando a cerimônia. Então, pastor, eles querem assim, eles querem todo mundo sentado numa mesa redonda. Se quiser, não tem problema também, faça o casamento. Tá? Agora, se você puder pedir para mudar as posições das cadeiras, peça, porque vai ser melhor para você que está ministrando o casamento. Tá certo? Uma ideia bastante eficiente é colocar um aviso em todas as mesas pedindo que a posição das cadeiras seja mantidas até o final da cerimônia.
tá? Outra coisa, chegue sempre meia hora antes para verificar o sistema de som, a posição da mesa, né? Se precisar fazer alguma mudança. Esses dias eu fiz um casamento aqui em São Luís, Maranhão, de um juiz aqui da nossa cidade, né? Um juiz e uma advogada, né? Ele é um juiz de direito, tá? Juiz da Justiça de Direito aqui do estado do Maranhão, e a esposa uma advogada. E eles casaram, pediram para que eu fosse lá celebrar o casamento religioso com efeito civil. Então eu fui, mas eu não sou bobo. O que eu fiz? O casamento era no sábado à noite. No sábado, meio-dia, eu fui lá olhar o local que eu ia ministrar o casamento. Fui olhar se as mesas estavam todas nos lugares, se estava tudo arrumadinho. Cheguei lá, estava decorando tudo lá, tinha uma decoração lá contratada. Aí eu fiz algumas mudanças no púlpito onde eu ia ministrar o casamento. Eu pedi, puxa isso para cá, faz assim. Essa lâmpada não pode ficar aí que vai me atrapalhar, entendeu? Então é sempre bom você ir bisbilhotar o local antes, para você não ter nenhuma surpresa na hora que você vai ministrar o casamento. Você já pensou? Você não vai lá olhar antes. Aí chega na hora do casamento, você leva a Bíblia tudo direitinho, chega lá, não tem um púlpito para você colocar a Bíblia. Você tem que fazer o casamento todinho segurando o microfone numa mão e a Bíblia na outra mão, né? Então você tem que ir antes no local, de manhã. Você vai lá olhar o local onde vai ser esse casamento, entendeu? E antes de iniciar a cerimônia, verifica tudo direitinho para você não ser surpreendido, tá bom? Vamos continuar aqui. Como iniciar a celebração? Pastor, como que eu inicio a celebração? Primeiro, eu estou ensinando passo a passo, tá? Presta bem atenção. Primeiro, fique em pé no local onde você irá celebrar a cerimônia, tá? O ministro que vai ministrar a cerimônia, ele fica em pé até ele começar a ministrar a cerimônia. Tá entrando o noivo, tá entrando os padrinhos, tá entrando não sei quem. Fique em pé. O certo é isso, fique em pé no local que você vai ministrar até chegar a noiva. Tá? Espere que entre todos os participantes, padrinhos, crianças, pais, noivo, noiva e etc. Tá bom? Depois você pede para que todos os presentes fiquem de pé. Agradeça a presença de todos em nome dos noivos e das famílias e diga-lhes o objetivo da cerimônia. Qual que é o objetivo da cerimônia? Estamos aqui reunidos para pedir a bênção de Deus para este casamento. Anote o nome dos noivos, tá? Você tem que anotar, por isso que todo celebrante tem que ter o seu esboço, com o nome do noivo, a mensagem que ele vai pregar, os tópicos da mensagem. Então, anote o nome dos noivos para você não correr o risco de dar um branco, né? Um exemplo. Você vai ministrar um casamento? Bom, hoje nós vamos ministrar o casamento, né? Nós estamos aqui reunidos para pedir a bênção de Deus para este casal. A Maria Aparecida, Joana e aí começa porque esqueceu o nome do homem. Esqueceu o nome do noivo. Então você não pode esquecer o nome do noivo. Para isso, você precisa, né? Estar com o seu esboço tudo anotadinho, né? Para você não ficar lá gaguejando. Como é que é o nome do noivo mesmo? Não, você tem que levar tudo anotado, tá? Outra coisa, aí você colocou todo mundo de pé. Faça uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a cerimônia, para que seja boa, agradável e perfeita. Após a oração, leia o texto bíblico escolhido e peça a todos que se assentem, exceto os noivos, tá? A não ser que tenha lá um sofazinho, né, duas poltronazinhas para os noivos sentar. Senão, eles continuam em pé. Os demais todos podem se assentar, tá certo? Em quarto lugar, fique dentro do roteiro que foi combinado. Você tem um roteiro na sua mão. Não invente, não saia do roteiro. Após a leitura bíblica, geralmente há a apresentação de uma canção ou de um hino, né? Aí você chama quem vai cantar. Se não tem ninguém para cantar, siga o roteiro,
tá? Não improvise nada, fique dentro do que foi combinado, para não ter surpresas, tá? Faça tudo com simplicidade e com bom gosto. Apresente a mensagem que Deus colocou no seu coração. Qual foi a mensagem que Deus colocou no seu coração? Apresente essa mensagem para os noivos, né? Para todos que estão ali no ambiente. E aí eu quero dar uma orientação aqui para vocês. Escolha uma mensagem apropriada para a ocasião. Uma mensagem que seja apropriada para casamento. Casamento não se prega mensagem de chicote, nem falando coisas que não deve, não. Casamento, você tem que ter uma palavra adequada para o casamento. Evite polêmicas. Evite temas teológicos. Evite falar de divórcio. Evite mensagens evangelísticas. Gente, tem pessoas que vão ministrar no casamento. Evite falar demais, né? Tem pessoas que vão ministrar no casamento, aí vem com uma mensagem polêmica, falando um monte de besteira, né? Vem falando de divórcio. Eita, meu Deus do céu. Aí fala demais, 2 horas ministrando. Gente, olha, eu quero dizer para vocês que a palavra de um casamento é de 10 a 15 minutos. Não pode passar disso. Irmão, você já pensou? Olha só como é que é um casamento. Ó, você chega lá, já tem um monte de gente lá e tudo. O pessoal está tudo sentado esperando o noivo, esperando a noiva. Aí chega o noivo, chegam os padrinhos. Aí tem uns casamentos que os noivos e os padrinhos ainda vão dar uma última ensaiada para poder entrar, né? Porque é tudo filmado, tudo coisa e tal. Então eles estão dando uma ensaiada esperando a noiva. A noiva ainda está lá no hotel, terminando de se arrumar. E aí demora, e essa noiva nunca chega. E o noivo começa a ficar preocupado, e não sei o quê, e cadê a noiva? E o casamento estava marcado para 5 horas da tarde, já vai dar 7 horas. E esse casamento não começou ainda. Aí de repente a noiva chega, já está todo mundo com fome, um monte de gente pensando em ir embora. Casamento é assim. Todo mundo pensando em ir embora para casa. Eu vou embora, eu não aguento mais. Meu estômago está doendo, eu estou com fome. E não sai nada para ninguém comer. E aí quando eles veem que está demorando demais, aí põe 2 coxinhas na mesa para poder agradar e para a pessoa esperar mais um pouquinho. Aí daqui a pouco chega a noiva. Aí quando a noiva chega, que ela desce do carro, é meia hora para descer do carro. Meia hora. Quando ela desce do carro, aí começa a música. Tananana. E a noiva vai entrando e todo mundo fica de pé e aquela coisa chique. Aí o homem de Deus, a mulher de Deus que está ministrando o casamento, começa a falar, orar e depois pregar. Aí quer pregar 1 hora de mensagem. Faça-me o favor, né, irmão? Aí o ministrante, o celebrante, ele não está vendo que já são 7h30 da noite. O povo já está querendo ir embora e ele ainda quer falar 1 hora no microfone. Faça-me o favor. Palavra de casamento é de 10 a 15 minutos no máximo. E 15 minutos é muito, viu? Pastor, mas eu tenho que falar umas verdades. Verdade se fala antes do casamento para os noivos. Pastor, mas eu tenho que dar uma lição sobre divórcio. Sobre divórcio se fala antes do casamento. Você tem que ensinar o casal antes, não é no dia do casamento. No dia do casamento você só vai dar a bênção do casamento, tá? Então evite falar de você mesmo, da sua família ou do seu casamento. Você não está ali para falar isso, você está ali para falar a palavra de Deus e ministrar a bênção no casamento. Evite ficar dando conselhos sobre vida conjugal. Pastor, eu quero falar, eu tenho que falar algumas verdades, que esse casal aí não sei se estava preparado para casar, e tem que falar, porque depois... Não, isso deve ser feito nas reuniões com o casal antes do casamento, não é na hora do casamento. As mensagens adequadas são aquelas que falam de amor, de alegria, de vida a dois, da certeza da vitória e etc.
Tá bom, pessoal? Outra coisa, o momento dos votos. Há várias maneiras de se conduzir esse momento, o momento dos votos. Alguns noivos fazem seus votos voluntariamente sem anotações. Por exemplo, no meu casamento, eu falei algumas coisas para minha esposa, antes do pastor celebrar o casamento, quando ela entrou. E depois ela também falou algumas coisas para mim. Então esses votos são feitos voluntariamente. E alguns sem anotação, outros a pessoa leva anotado, né? Outros trazem seus votos por escrito para ler no momento. No entanto, o mais comum e precisa ser feito é o celebrante ler os votos para os noivos repetirem. Tá? Então, independente se os noivos têm os votos particulares ou não, você, celebrante, precisa ler os votos para os noivos repetirem. E quais são esses votos? Né? Aí você vai perguntar e vai pôr o microfone na boca deles para eles responder. Pergunte no microfone, pergunte no microfone e coloque na boca deles para eles responder. Né? Então eu pergunto assim, Maria Aparecida Joana, é de livre e espontânea vontade que você recebe o Paulo Roberto Freire como seu legítimo esposo para amá-lo, respeitá-lo, seja na alegria ou na dor, na fartura ou na escassez, até que a morte o separe? Aí ela vai dizer sim. Eu dou o microfone para ela dizer. Ela vai dizer sim. Se ela não responder, não pode ter o casamento. Ela tem que responder. Ela respondeu baixinho. Manda ela dizer de novo, no microfone. Entendeu? Fale mais alto. Sim! Tá. Aí, a mesma pergunta é feita ao noivo. Paulo Roberto Freire, você aceita Maria Joana, não sei das quantas, como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, seja na alegria ou na dor, na fartura ou na escassez, na doença ou na saúde, até que a morte o separe? Ele vai dizer, sim! Então pronto. Se ele respondeu sim, se ela respondeu sim, aí sim, eles estão declarando que estão se casando. Tá certo? Somente peça aos noivos declararem sozinhos seus votos matrimoniais, se isso for combinado antes, né? Essa oportunidade que você dá para o noivo individual ou para a noiva, para dar os seus votos pessoais, isso tem que ser combinado antes. Se não foi combinado, é só esse procedimento que eu falei. Você pergunta se ele aceita ela como sua legítima esposa, pergunta se ela aceita ele como seu legítimo esposo, até que a morte o separe. Ambos vão ter que responder, tá certo? E eles respondendo sim, você pode prosseguir o casamento, tá bom? Leve os votos por escrito. Tudo isso que eu falei, né? Vocês levem por escrito, tá? Mais para frente tem aí no próprio slide, na própria apostila que você recebeu, tem aí. Para você não se embananar na hora lá. Então leve por escrito. Eu falo assim, por quê? Porque eu já fiz vários casamentos religiosos com efeito civil. Mas quem não fez ainda precisa levar por escrito, tá bom? E aí leia devagar e pausadamente, respeitando os pontos, as vírgulas, com a entonação solene adequada, né? Não é para fazer nada correndo também, nem gritando, nem pregando, porque agora eu vou fazer o casamento da Maria Joana. Não, irmão, isso não é pregação. Você está fazendo um casamento. Então fale com entonação solene. Ensaia em casa, pede alguém para corrigir você. A prática melhora você, o ensaio melhora você. É uma prática muito saudável se você fizer isso. Tá certo? Ao final de cada voto, garanta que todos ouçam o sim. Todos têm que ouvir o sim dos noivos, tá certo? Se um deles falar muito baixo, peça por gentileza para que ele possa repetir, tá bom? Agora nós vamos aprender aqui, olha só. Nós vamos aprender aqui como podem ser os votos ou confissões do noivo.
Né? Então você pode perguntar: você, noivo, aceita perante todas essas testemunhas a noiva como sua legítima esposa para amá-la, respeitá-la, na alegria ou na dor, na fartura ou na escassez, todos os dias da sua vida até que a morte o separe? É essa a pergunta, tá aí na apostila, tá certo? Após a confirmação dos noivos, tá? Emanuel, por gentileza, após a confirmação dos noivos, pegue para mim aquele que tem como é que chama? O termo do casamento, que eu quero mostrar para os irmãos aqui, o termo do casamento e a habilitação do casamento, tá bom? Olha, após a confirmação dos noivos, vamos à entrada das alianças. É assim que funciona, eu estou dando passo a passo. Né? Então você ministrou a palavra, fez a pergunta para os noivos. Após essa confissão, o sim de cada um, agora vamos às entradas das alianças. Haverá com as alianças no altar, né? Quando as alianças chegar no altar, né? Entrou uma criança, entrou a menininha soltando as flores, e vem um menininho com a Bíblia na mão, com uma aliança em cima a caixinha da aliança em cima da Bíblia. Chegou até você, que é o celebrante, o que você vai fazer? Uma oração abençoando as alianças, que logo em seguida será colocado na mão dos noivos, tá? E os votos podem ser feitos antes ou depois, tá bom? Os votos que eu digo pessoal deles, né? Agora, a pergunta se aceita como esposo, como esposa, tem que ser feito antes, tá bom? Agora vamos proceder com efeito civil. Depois que você fez tudo isso, eles colocaram, o noivo colocou a aliança no dedo da noiva, e por último a noiva colocou a aliança no dedo do noivo. Aí você vai dizer assim: agora vamos proceder com o efeito civil. Tá certo? O juiz de paz, escrivão, que pode ser você mesmo que está ministrando, ou um juiz de paz que fez o curso, que está ali te auxiliando, pode ser até um membro da sua igreja, um diácono da sua igreja, que está ali te auxiliando, ele mesmo pode, né, ou o juiz de paz, escrivão, ou o próprio celebrante, passam a ler o termo do casamento, tá certo? Então eu vou explicar para vocês isso aqui, ó. Eu disse que eu ia explicar, não disse? Aqui, ó. Esse aqui é o termo do casamento. Eu acho que não vai dar para vocês verem aí, quem estiver assistindo pelo celular, vai estar pequenininho aí, né? Mas é isso. Aqui está o termo do casamento. Eu vou abrir a tela aqui para me mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo, tá? Primeiro eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela para mostrar para vocês. Pronto, abri aqui. Ó, isso aqui é o termo do casamento. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá escrito aqui, ó. Ó, tá escrito aqui, ó. Ó. Termo de casamento religioso para efeito civil. Tá? Então o termo do casamento, inclusive, eu vou mandar esse modelo para vocês. Tá? Eu vou mandar esse modelo para vocês. Tá bom? Então aqui, ó. Isso aqui eu mando gratuitamente, não vou cobrar nada para mandar esse modelo para vocês, tá bom? Aqui, ó, esse aqui já foi usado, tá? O cartório aceitou, por isso que ele tá carimbadinho, bonitinho, tá certo? Então, eu tenho um modelo que o cartório realmente aceita, porque esse termo não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Então aqui, ó, tem o CNPJ da igreja, tem o nome da igreja, né? Tem o carimbo da igreja com o CNPJ, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Tô mostrando para vocês. Presta atenção, tá? Então isso aqui é o termo do casamento. O termo do casamento, tá? Aqui, ó, tá aqui os dados do noivo, da noiva. Então, você vai ler o celebrante ou o auxiliar do celebrante, o juiz de paz eclesiástico escrivão. Você, juiz de paz eclesiástico, você vai ler o termo do casamento, tá? Você vai ler o termo do casamento e aqui atrás é onde eles assinam. Aqui eles vão assinar. Então aqui você vai colocar para que os noivos possam assinar, as testemunhas possam assinar e você, celebrante, tá aqui, ó, celebrante, possa também assinar. O pastor, o juiz de paz eclesiástico, o líder religioso, o ministro religioso vai assinar aqui. Tá certo? Assinou aqui, pronto. No outro dia eles vão levar esse documento, o termo do casamento, no cartório. O cartório vai dar para eles a certidão de casamento. Tá certo? Agora, pastor, e a habilitação do casamento? Gente,
Você só pode fazer esse casamento se os noivos foram lá no cartório, deram entrada no casamento. Aqui é que está o cerne da situação, tá? Pastor, como é que dá entrada nesse casamento? É bem simples. Os noivos vão lá no cartório, junto com as testemunhas, com as suas documentações, eles vão dar entrada no casamento como um casamento qualquer. É o mesmo procedimento. Só que eles vão dizer lá, eu quero um casamento religioso com efeito civil. Quando eles disserem, eu quero um casamento religioso com efeito civil, o cartório vai pegar a documentação deles, tem que falar o nome certo, é casamento religioso com efeito civil. Aí o cartório vai analisar a documentação deles e depois de 20 dias, o cartório vai chamar eles lá e vai dar para eles isso aqui, ó. A habilitação do casamento. O que é a habilitação do casamento? É a autorização para você fazer esse casamento. O cartório está autorizando você, ministro religioso, você, juiz de paz eclesiástico, fazer o casamento. É só isso. Tá certo? Então você com isso aqui na mão, você pode fazer o casamento. Pastor, eu quero fazer o casamento religioso com efeito civil e tal, mas eles não trouxeram a habilitação. Você não pode fazer. Você só pode fazer mediante, lembra lá no início da aula que eu falei? Mediante a habilitação do casamento. É só com esse documento que você está autorizado a fazer esse casamento. Tá certo? E aí, com esse documento na mão, você vai fazer o termo do casamento, tá? Que é o modelo que eu vou mandar para vocês. O termo do casamento você vai fazer. Eu vou mandar ele em PDF e vou mandar em Word para você editar e colocar os dados da sua igreja, os dados de quem vai se casar. Aí fez tudinho, carimbou com o carimbo da igreja, assinou tudinho. Eles assinaram, os noivos, as testemunhas. No outro dia é só levar no cartório e que o cartório entrega a certidão de casamento. Agora, pastor, tem que levar logo no dia seguinte? Gente, a partir do momento que eles receberam a habilitação do casamento, que é a autorização, esse documento aqui, ó, esse documento aqui, que é a autorização para se fazer o casamento, a partir do momento que eles receberem isso aqui, eles têm 90 dias para se casar e levar o termo do casamento no cartório. Entendeu? Ah, pastor, só tem 30 dias que eles pegaram a habilitação. Eles já assinaram. Só que eles vão para a lua de mel primeiro, para depois levar o documento. Eles estão casados para ir para a lua de mel? Estão. A partir do momento que eles assinaram aqui, ó, eu li lá no começo para vocês. A lei determina que a partir do momento que eles assinaram na frente da autoridade, que é o juiz de paz eclesiástico, que é você, celebrante, se eles assinaram, eles já estão casados. Entendeu? E eles têm 90 dias para poder levar esse documento no cartório. Entendeu? Então, eles foram para a lua de mel primeiro para depois levar o documento no cartório. Não tem problema. Não tem problema. Eles já estão casados. Entendeu? Deixei bem claro para vocês isso, pessoal. Então aqui nós vamos concluir a nossa aula, né? Aí depois de todo esse procedimento, agora só resta você finalizar, tá certo? Só resta você finalizar o casamento. Então, aí você, pastor, já colocaram as alianças. Então agora vamos proceder com o efeito civil. O juiz de paz escrivão ou o próprio celebrante passa a ler o termo do casamento, em seguida pede para que nessa ordem assinem primeiro testemunhas, depois o noivo, depois a noiva e depois o celebrante. Após todos terem assinados, o celebrante profere, de acordo com o que ambos acabaram de afirmar, diante de todas essas testemunhas e conforme a autoridade que me confere a lei, eu vos declaro marido e mulher. Agora sim, pode beijar a noiva. Eita glória. Amém? Então é isso, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai encerrar com uma oração. Finalize a cerimônia com uma oração. E no dia seguinte, os noivos podem se dirigir ao cartório levando a habilitação do casamento e o termo do casamento. Aí o cartório, por sua vez, emitirá a certidão do casamento.
Tá bom, pessoal? Bom, é isso. É muito simples, tá bom? Ó, eu vou resumir aqui para vocês, para a gente concluir nossa aula. É muito simples. Qual é o procedimento, pastor? Resumido. Os noivos vão no cartório, junto com as testemunhas, junto com a documentação deles, e chega lá e eles dizem assim, ó, eu quero um casamento religioso com efeito civil. Aí o cartório vai pegar a documentação, vai analisar durante 20 dias, e depois o cartório chama eles e entrega para eles a habilitação do casamento. O que é a habilitação do casamento? É a autorização para você fazer o casamento. Aí eles vão levar para você essa habilitação, você vai preparar o termo do casamento, no dia do casamento você ministra a parte religiosa e depois a parte civil, e quando terminar a parte civil, mande eles assinarem o termo do casamento e declara eles casado. Declarou casado no outro dia, ou com 30 dias, com 60 dias, sei lá, contando do dia que eles receberam a habilitação, né? Pode até do dia que eles receberam a habilitação do casamento até o dia de levar lá no cartório, é 90 dias. Aí eles podem levar lá no cartório, que o cartório vai dar para eles a certidão do casamento. Tá bom? E assim eles estão casados para sempre, porque casamento é um só. Tá bom, pessoal? Aqui. Glória a Deus, graças a Deus. Deu certo, meus irmãos, voltou o áudio aqui, né? Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Olha, nós tivemos agora uma aula incrível sobre o juiz de paz eclesiástico, né? É o passo a passo aí para fazer o casamento religioso com efeito civil, que é o casamento feito fora do cartório, mas com autorização do cartório. Bom, eu quero fazer aqui um rápido resumo desse curso, né? Principalmente dessa aula de juiz de paz eclesiástico, que é uma aula bem detalhada, porém, às vezes surgem algumas dúvidas, então eu quero fazer aqui um rápido resumo. Primeiro, pessoal, deixa eu explicar direitinho para vocês. Primeiro, toda vez que você vai fazer um casamento religioso com efeito civil, você tem que saber o passo a passo para esse casamento acontecer, tá? E o passo a passo é do jeito que eu vou explicar aqui mais uma vez. Eu vou fazer um resumo do que eu ensinei aqui, tá certo? Então, o que é o casamento religioso com efeito civil? É o casamento feito fora do cartório, mas com autorização do cartório, tá certo? Você não vai fazer casamento aleatório, é um casamento feito fora do cartório, mas com autorização do cartório, tá certo? Outra coisa importante, como é que funcionam os primeiros passos? Os primeiros passos para o casamento religioso com efeito civil é você instruir os noivos corretamente. Você vai dizer para os noivos, olha, vocês vão dar entrada no casamento, lá no cartório vocês vão pedir um casamento religioso com efeito civil. Tem que falar o nome certo. Se não falar o nome certo, o cartório não vai dar o documento necessário. Porque o cartório dá uma guia, né, um documento que chama-se habilitação do casamento ou certidão de habilitação. Essa certidão de habilitação é a autorização para o casamento acontecer fora do cartório. Se os noivos não falar da forma correta, o cartório não dá. Tem que falar da forma correta. Olha, eu quero um casamento religioso com efeito civil. Todos que vão casar têm direito a escolher qual a modalidade do casamento. Se é um casamento lá no cartório ou se é um casamento religioso com efeito civil. Isso é um direito de todos, tá? Preservado pela Constituição. Então, os noivos vão pedir, junto com as testemunhas, leva toda a documentação para dar entrada no casamento como um casamento comum. Lá eles vão dizer, eu quero um casamento religioso com efeito civil. O cartório vai analisar a documentação por 15 dias e vai entregar para eles a certidão de habilitação, após 15 dias. Quando eles estiverem com essa certidão de habilitação em mãos, eles vão levar para você que é celebrante. Aí você vai ministrar o casamento religioso com efeito civil. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o termo do casamento. Eu mostrei para vocês aí, expliquei o que é o termo. O que é o termo, pastor? O termo é o histórico do casamento, gente.
É quem casou, que dia casou, que hora casou, quando casou, qual foi o cartório que foi dado entrada, quem é o celebrante, quem são os noivos, quem são as testemunhas, tudo está no termo do casamento. Eu vou colocar aí no grupo para vocês agora, o termo do casamento, já foi colocado? Está sendo colocado agora lá. O termo do casamento, depois vocês vão lá, calma, escuta primeiro, tá? Aí eu estou colocando lá o modelo do termo do casamento. Esse modelo, ninguém dá de graça isso aí, ninguém. Eu é que estou abençoando seu ministério, abençoando sua vida. E estou lhe doando isso gratuitamente, porque por aí tudo o pessoal cobra. Só isso aí tem gente que cobra 150, 200 reais só para lhe dar um modelo do termo do casamento. E eu estou lhe doando gratuitamente, tá bom? Tá aí no grupo, ó, já foi colocado, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Foi colocado aí no grupo. Colocado aqui, ó, em PDF para você ver como é que é, e colocado em Word, esse arquivo azulzinho aqui, ó. Ele está em um Word que é para você poder editar. Quando você for usar, você vai editar isso aí, entendeu? Já está pronto ali o modelo, você vai editar. O que precisa ter nesse termo do casamento? Vamos lá. O termo do casamento, primeiro, tem que ter o CNPJ da igreja, tá? Todo termo do casamento, vai lá no cabeçalho dele o CNPJ da igreja que você congrega. Segundo, tem que ter lá no termo do casamento os dados do noivo, os dados da noiva, né, os dados do celebrante, quer dizer, o local que o celebrante vai assinar, não é os dados, é o local que o celebrante vai assinar, tá bom? Tem que ter também no termo do casamento um carimbo, você tem que mandar fazer um carimbo com o nome da igreja, o endereço da igreja e o CNPJ da igreja. Essas três coisas tem que ter no primeiro carimbo, são 2 carimbos. O primeiro carimbo tem que ter o nome da igreja, o CNPJ da igreja e o endereço da igreja, tá? Que você congrega. O segundo carimbo é o carimbo do celebrante. Aonde o celebrante assina, ele carimba também com carimbo com o nome dele. Então são 2 carimbos, um com o nome da igreja, o CNPJ da igreja e o endereço da igreja, e o outro carimbo com o nome do celebrante. Aonde o celebrante assina, ele vai carimbar. Entendeu? E aí, tendo tudo isso, o cartório vai aceitar naturalmente o termo do casamento, vai aceitar o casamento. E depois que... Aí tá bom, aí você vai lá e faz o casamento. Você vai fazer a parte religiosa, normalmente, né? Aquela parte religiosa, a entrada dos noivos, das noivinhas, da florista, dos padrinhos e tudo. Aconteceu tudo. Depois que você ministrou todo o casamento, ao invés de você dizer assim... vos declaro marido e mulher, agora pode beijar a noiva. Você não vai fazer isso, você vai dizer assim, agora vamos proceder com a parte civil do casamento. E aí por isso que chama religioso com efeito civil. Então você vai fazer a parte religiosa e depois vai fazer a parte civil. Qual que é a parte civil? Você vai ler a primeira página do termo do casamento, vai ler a primeira página, e depois que você leu a primeira página, você vai chamar os noivos para assinar, as testemunhas para assinar, e você, por último, que é o celebrante, assina e carimba aonde você assinou. Pronto. Entendeu? Depois que você fez isso aí, no dia seguinte, quem é que leva essa documentação todinha lá no cartório? A certidão de habilitação que eles trouxeram de lá e o termo do casamento. Quem é que leva lá no cartório? Eu expliquei na aula. Quem leva são os noivos. O celebrante, ele não vai no cartório nem antes nem depois. O celebrante só faz o casamento. Quem leva essa documentação são os noivos. Agora tem um detalhe, agora presta atenção nisso aqui, isso aqui você não pode esquecer. Junto com o termo do casamento, tem que ir as documentações do celebrante. Sua credencial de obreiro da casa do Senhor, de ministro da casa do Senhor, sua credencial da igreja que você congrega, tem que ir junto com o termo do casamento. Seu RG, a xerox do seu RG, a xerox do seu CPF, a xerox do seu comprovante de endereço e a sua credencial de juiz de paz eclesiástico, a xerox. Tem que ir xerox de tudo isso aqui, ó. Xerox da identidade, xerox do CPF, ou se a identidade estiver junto com o CPF, xerox da identidade do CPF, xerox do seu comprovante de endereço, xerox da sua credencial de obreiro, de ministro religioso, xerox da sua credencial de juiz de paz eclesiástico, vai tudo junto.
anexada ao termo do casamento. Ah, tá aqui o termo, vamos supor, né? Uma suposição. Tá aqui o termo do casamento. Então eu vou anexar junto com esse documento as xerox dos meus documentos. Entendeu? Xerox do RG, do CPF, da credencial de obreiro, do comprovante de endereço e da credencial de juiz de paz eclesiástico. Se anexou tudinho. No dia seguinte, quem é que leva lá no cartório? Os noivos. Os noivos levam tudo isso de volta no cartório. O cartório reconhece o casamento e provavelmente no mesmo dia entrega para eles a certidão de casamento. Ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Porque o cartório parece que tem 48 horas. 48 horas, não é isso? 48 horas para entregar a certidão de casamento para os noivos. Tá certo? Então é só isso. O casamento religioso com efeito civil é só isso. Deu entrada lá, trouxe o documento para o celebrante faz o termo do casamento, ministra o casamento, ministra a parte civil, a parte religiosa, a parte civil, todo mundo assina, no dia seguinte anexa seus documentos junto ao termo do casamento, no dia seguinte os noivos levam lá no cartório, o cartório reconhece o casamento, tá certo? Então esse é o casamento religioso com efeito civil. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês não sabem quanta gente eu já tive a oportunidade de abençoar. Quanta gente eu já tive a oportunidade de abençoar fazendo um casamento religioso com efeito civil. Quantas pessoas, quantos capelães que fizeram também o curso de juiz de paz eclesiástico já me mandaram fotos aqui, vídeos, eles ministrando o casamento. Que coisa extraordinária. Abençoando muitas pessoas. E outra coisa, pastor, o celebrante pode cobrar para fazer casamento? O celebrante pode. Se ele quiser, não tem lei nenhuma que proíbe. Você pode cobrar sim. Porque o exercício do juizado de paz eclesiástico, ele também tem a CBO que reconhece ele como uma profissão. Então você pode ser remunerado por isso sim. Tem gente que cobra aí R$250, R$300, R$500. E tem celebrante aí, que inclusive tem um aqui... que é aqui do Paraná, né, lá do Paraná, não vou citar aqui o nome dele, mas dizem que é o maior celebrante de casamento do Brasil, e ele já foi até para o exterior, fazer vários casamentos no exterior também, e o casamento dele não é barato não, é uma coisa surreal, profissional, muito bom, mas ele cobra uma taxa altíssima, porque o celebrante pode cobrar, não tem problema nenhum, entendeu? Ele pode cobrar sim, agora, que seja um preço justo, e adequado para que possa atender as pessoas que realmente querem se casar e precisam desse apoio, tá bom? Então isso é muito importante. Com essa ferramenta, você pode abençoar muita gente da sua comunidade, muita gente. Mas não é pouca gente não, é muita gente, tá bom?